Explica Mato para mais um vídeo, desta vez para a resolução do exercício 4 do Exame Nacional de Matemática A 2020, primeira fase. E diz o seguinte, o enunciado: seja C o conjunto dos números complexos. Esta é uma questão então de complexos, a questão número 4, composta por duas alíneas, 4.1 e 4.2. Eu vou começar por resolver aqui a 4.1 e ainda neste vídeo resolverei também a 4.2. Começando então pela 4.1. Resolva este item sem recorrer à calculadora. Considere em C a equação z ao quadrado igual a conjugado de z. Sabe-se que, no plano complexo, os afixos, ou seja, as imagens geométricas dos números complexos não nulos, que são soluções desta equação, são os vértices de um polígono regular. Determine o perímetro desse polígono. Bom, o que está aqui em causa é, no final, temos que determinar o perímetro de um determinado polígono, mas não sabemos ainda que polígono é. Por isso, o que é que este polígono tem a ver com a equação? É muito claro, portanto, as imagens geométricas, ou seja, os afixos das soluções desta equação, das soluções não nulas, são os vértices do polígono. Por isso, vamos primeiro descobrir as soluções desta equação, estamos a ver o polígono, vamos representar o polígono no plano complexo e depois logo vemos como determinar, portanto, o seu perímetro. Então, resolver esta equação, eu vou passar aqui para este cantinho, ora, z ao quadrado igual a conjugado de z. E agora vou relembrar aqui como resolver equações deste tipo, que são equações onde temos entidades conhecidas de complexo, o conjugado, por exemplo, uma potência, a variável é z, não é? Variável z. Depois temos aqui o conjugado, podíamos ter também argumento de z, podíamos ter o inverso do complexo, por aqui na equação, podíamos ter real de z. Bom, estas equações resolvem-se assumindo z na forma algébrica ou na forma trigonométrica e depois descobrindo esse z. A variável aqui é o z, ok? E vou dar aqui algumas dicas. Então, vou trabalhar aqui na algébrica ou na trigonométrica. Por vezes, há certas entidades aqui na equação que nos indicam se é preferível trabalhar na algébrica ou na trigonométrica. Aqui, olhando para ela assim de repente, parece-me que tanto dá para fazer de uma maneira como de outra e, portanto, fica ao critério de cada um ver o que é mais simpático para si. Mas vamos supor, por exemplo, indicações de que é mais indicado trabalhar na trigonométrica. Por exemplo, se tiverem, por exemplo, uma potência com um expoente elevado, imaginem que o expoente aqui, em vez de ser 2, era 8. Se eu considerar o complexo z na forma algébrica, a mais bi ou x mais yi, se eu tiver um expoente 2, é só aplicar o caso notável e está feito. Mas se eu tivesse um expoente 8, não era nada simpático trabalhar essa potência. E, portanto, se aqui o expoente fosse muito mais elevado, muito mais, não é preciso ser muito mais do que 5 já é dar muito trabalho, até 5 já é dar trabalho, era preferível trabalhar o z na trigonométrica. Imaginem que aqui pelo meio tinha argumento de z. Ora, argumento de z tem a ver com a trigonométrica, não é? Então trabalharia na trigonométrica também. E por isso são essas formas de trabalhar que, se tivesse, por exemplo, uma diferença aqui para fazer, bem, aí já pensaria mais na algébrica, porque já sabemos que não dá para fazer soma ou diferença na trigonométrica. Bom, neste caso eu vou fazer das duas formas, porque não há aqui grandes obstáculos a trabalhar de uma maneira ou de outra. Como eu tenho uma potência, eu pessoalmente iria tender sempre para a trigonométrica, porque também tenho um gosto pessoal em trabalhar com os argumentos e assim, mas eu vou fazer das duas maneiras porque tanto dá de uma como de outra. Então eu vou começar pela trigonométrica, ok? Vou considerar aqui z, o complexo z, vou considerar que é, de forma genérica, r é elevado a i θ, ok? Reparem, como eu tenho que trabalhar com o conjugado, eu posso já dizer aqui que o seu conjugado, e reparem, agora não vou explicar isso, o conjugado é um complexo, o módulo mantém-se, e o argumento é que passa para o simétrico, e fica então r é elevado a i vezes menos θ, ok? E aqui sabemos que o r tem que ser diferente de zero porque queremos as soluções só não nulas, vamos já considerar isso aqui, porque se o r fosse zero, ou seja, a distância à origem fosse zero, era o complexo nulo. Bom, e agora vou substituir aqui, portanto, eu decidi trabalhar na trigonométrica, daqui a pouco já vou fazer na algébrica, se algum de vocês tivesse feito assim no exame, ver como é que é. Portanto, z ao quadrado igual a conjugado z. Então, o z eu disse que era r é elevado a i θ, r é elevado a i θ, elevado a 2, igual a conjugado de z. Eu vou já dizer qual é o objetivo, o que é que estamos à procura. É sempre muito importante em cada momento vocês saberem do que é que estão à procura, ok?
Então o que é que estamos à procura aqui? Porque é que substituímos o z na forma trigonométrica? Podia também ser na algébrica, a ideia era a mesma. Eu vou escrever de um lado e do outro o complexo perfeitamente definido na trigonométrica, aqui ainda não está, aqui já está, mas aqui não, temos uma potência. E depois tenho a igualdade de dois complexos. Ora, eu sei trabalhar a igualdade de dois complexos, quer na algébrica, quer na trigonométrica. Então vamos a isso. Eu vou fazer aqui a potência primeiro. Fica r ao quadrado é elevado a i vezes 2θ igual a r é elevado a i menos θ. Reparem, eu tenho aqui, não é i menos θ, é i vezes menos θ, ok? Reparem, eu tenho agora aqui dois complexos escritos na forma trigonométrica e estou aqui a dizer que eles são iguais. Ora, para dois complexos serem iguais na forma trigonométrica, o que é que eu tenho que garantir? Eles são iguais se e só se o módulo deles for igual, certo? Concordam? Porque se eles são iguais, pensem no afixo, pensem na imagem geométrica, no ponto que é a imagem geométrica. A distância à origem tem que ser a mesma, se eles são iguais. E, portanto, o módulo tem que ser igual. R ao quadrado tem que ser igual a R e não chega. Porque, ok, o argumento tem que ser igual. Eu vou escrever aqui assim, 2θ tem que ser igual a menos θ. Bem, pode ser igual. Se o argumento for igual, se o módulo for igual e o argumento for igual, ok, eles são iguais. Mas tem mesmo que ser o mesmo argumento? Não, pode dar uma volta completa e o lado de extremidade ir cair em cima do outro. Portanto, pode andar a dar voltas completas. Por isso é que eu tenho que colocar aqui mais 2kπ. Isto com k pertencente a z. Ok? Reparem, o objetivo era então este. E se eu estivesse a trabalhar na algébrica era a mesma coisa, só que iria dizer dois complexos são iguais na algébrica se acontecer o quê? Se a parte real for igual à parte real e a parte imaginária for igual à parte imaginária. É isso que eu vou fazer daqui a pouco. E então eu tenho aqui r ao quadrado, vou agora resolver, ok? O objetivo, reparem, é determinar o r e o θ para ter a solução encontrada, ok? R ao quadrado menos r igual a 0, 2θ mais θ igual a 2kπ, isto com k pertencente a z. Daqui, o que é que vou fazer? Vou colocar aqui em evidência o r em evidência fica r menos 1, igual a 0, e 2θ mais θ dá 3θ, igual a 2kπ, isto com k pertencente a z. Agora, o que é que posso fazer aqui? A lei do anulamento do produto, r igual a 0, ou r menos 1 igual a 0, e θ igual a 2kπ sobre 3, isto com k pertencente a z. Bom, então tenho aqui r igual a 0, ou r igual a 1, e θ igual a 2kπ sobre 3, isto com k pertencente a z. Bom, eu já tenho resolvido, reparem como o r é diferente de 0, eu vou ignorar aqui esta solução, ok? Eu teria aqui dois valores possíveis para r, mas nós não queremos a solução nula, vou ignorar esta. E agora, reparem, eu olho para aqui o θ, as soluções desta equação são de tal forma que o argumento de cada uma delas vai variar de 2π sobre 3 em 2π sobre 3. Porquê? Se o k for 1, isto dá 2π sobre 3. Se o k for 2, dá 2 vezes o 2π sobre 3. Se o k for 3, dá 3 vezes o π sobre 3. E por aí fora. E se o k assumir valores negativos, inteiros também. E portanto vai andar de 2π sobre 3 em 2π sobre 3. Neste momento, embora eu vá fazer aqui os k's para perceberem melhor a ideia, mas neste momento já podem começar a representar. Eu vou aqui fazer essa representação, ok? Para começarmos já a ter uma ideia do polígono, eu estou aqui a ver o plano complexo. Portanto, aqui a parte real, eixos reais, imaginário de z, aqui, que é a origem. E agora reparem, eu vou começar a dar aqui valores para k igual a 1, a ver quanto é que dá. Para k igual a 1, isto dá, aliás, começo pelo 0, devo começar por um qualquer, mas para irmos assim por ordem, o 0 é fácil de determinar. Para k igual a 0, porque agora, para saberem quantos vértices são, também interessa perceberem quando é que se começa a repetir. É só isso, eu já estou a ver que é 2π sobre 3 em 2π sobre 3, já sei que vão ser 3 soluções só, que as outras começam-se a repetir. Porquê? Porque o 2π sobre 3 é 120 graus. Ora, 120 mais 120 mais 120 dá 360. A partir daí começam a cair em cima dos outros, falando numa linguagem pouco formal.
Então temos para k igual a 0, ficamos com r igual a 1, estou então a desprezar aqui o r igual a 0, e o θ é igual a 0. Bom, que complexo é que isto dá? Deixa-me lá escrever aqui. Isto dá o complexo, vou fazer a azul, porque comecei a representar ali os complexos a azul. Isto dá o complexo z igual a... Ora, o r é 1, o θ é 0, fica e elevado a i vezes 0, 1 vezes e elevado a i vezes 0, i vezes 0 dá 0, e elevado a 0 dá 1, portanto dá o complexo 1, 1 mais 0i. Ora, então temos aqui o complexo 1, ok? Escrito até já na algébrica. Se o k for igual a 1, o que é que isto vai dar? Ora, r igual a 1 e θ igual a 2π sobre 3. 2π sobre 3. Ora, que complexo é que aqui temos? Temos o complexo z igual a e elevado a i 2π sobre 3. Isto dá o complexo z igual a... Eu vou já até passar para reparem, até na trigonométrica podíamos ver assim, bem, aqui a distância é 1, à origem, aqui este também vai ser 1, o 2π sobre 3 sabemos onde está. O 2π sobre 3 está no segundo quadrante, ok? É 2 vezes o π sobre 3, devem ter essa noção também. E, portanto, conseguimos perceber que o complexo está por aqui. Esta distância é 1 também, ok? E eu vou até escrevê-lo já na algébrica. Cosseno de 2π sobre 3 mais i seno de 2π sobre 3. Ora, o cosseno de 2π sobre 3 dá... o cosseno de 2π sobre 3, reparem, estou a imaginar no círculo trigonométrico, até porque isto tem raio 1, dá menos 1 meio, porque o cosseno de π sobre 3 dá 1 meio, então aqui está na parte negativa, é menos 1 meio, mais o seno de π sobre 3 dá a raiz 3 sobre 2, raiz 3 sobre 2, e aqui é menos 1 meio, ok? Portanto, aqui ficava mais 1 meio de i, ok? Eu vou escrever aqui à frente e apago estes cálculos, portanto fica menos 1 meio, raiz 3 sobre 2 aqui, ok? Mais raiz 3 sobre 2i. Bom, temos ali aquele complexo e agora vou fazer o outro. Vou apagar aqui, senão isto também fica aqui muita confusão. Isto foi só para perceberem como é que lá chegava. É passar para a algébrica, é simples. Agora, se fizer para k igual a 2, eu ia fazendo, porque poderia ser um polígono com mais lados, mas já vão ver que ficamos aqui no triângulo. E θ igual, ora, K2, 4π sobre 3, 4π sobre 3. E que complexo é que isto vai dar? Reparem, eu estou a substituir agora o R e o θ ali, fica então 1 é elevado a 4 a i 4π sobre 3, que é igual, o 4π sobre 3, reparem, o π sobre 3 estava aqui no primeiro quadrante, este é o 2π sobre 3, aqui seria o 3π sobre 3, o 4π sobre 3 está aqui no terceiro quadrante, ok? Reparem que o cosseno vai ser o mesmo, o seno será menos raiz 3 sobre 2, e por isso eu até passo já para a algébrica, fica menos 1 meio, menos raiz 3 sobre 2i. Bom, reparem o que é que acontece se eu continuar a fazer k igual a 3 e continuasse, ou até para k igual a menos 1, ficava aqui r igual a 1 e θ igual, ora 3, dava 2π. Reparem que o 2π, 0, vai cair nesta solução aqui outra vez. Reparem que as soluções estão realmente separadas do 2π sobre 3 em 2π sobre 3. Daqui para aqui 2π sobre 3, depois mais 2π sobre 3, depois mais 2π sobre 3. 2π sobre 3 é 120 graus, ok? Bom, isto quer dizer que temos aqui um triângulo. É aqui o triângulo que estamos a falar é o polígono do qual queremos saber o perímetro, ok? E repara que se tiver escrito até portanto, na algébrica, tiramos logo daqui o perímetro. Porque este lado aqui, portanto, sabemos logo que é raiz 3 sobre 2 mais raiz 3 sobre 2 e o perímetro, até vou já escrever isso, ok? Portanto, a resposta será dada, portanto, o perímetro, podemos dizer, portanto, apresentávamos este esquema, eu posso dizer que aqui é ABC e posso dizer que o perímetro é 3 vezes BC, ok? E o perímetro é então 3 vezes, ora, BC
é 2 vezes o raiz de 3 sobre 2, 2 vezes o raiz de 3 sobre 2, ou seja, o perímetro é dado, o 2 simplifica com o 2, 3 raiz de 3. Esta é a resposta ao problema já, ok? Até pela forma como o triângulo está, é fácil ver logo o tamanho deste lado aqui, porque este está na vertical, ok? De qualquer maneira, se a figura não estiver, portanto, tão direitinha como está aqui, para vermos o tamanho deste lado, poderiam fazer o seguinte. Reparem que nós estamos aqui a trabalhar com pontos, não é? Vocês têm as coordenadas dos pontos, era fácil já determinar a distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos eu costumo fazer até assim, o vetor AB, que é B menos A, reparem, estou a fazer a diferença de dois pontos, e depois faço a norma. Em complexos podem fazer algo idêntico. Por exemplo, se este for o complexo, vou chamar aqui Z1 e aqui Z2, ok? Se eu fizesse, imaginem que a figura, eu queria determinar a distância de Z1 a Z2, do afixo do Z1 ao afixo do Z2, ok? Eu poderia fazer simplesmente o módulo de Z1 menos Z2, que é igual ao módulo de Z2 menos Z1. Portanto, ao fazerem a diferença de dois complexos e a fazer depois o seu módulo, estão, no fundo, a fazer a norma de um vetor que era o vetor que une os dois afixos, ok? E, portanto, poderiam simplesmente, eu peguei aqui nesta figura, e como tinha logo aqui o 3 vezes BC, fiz logo aqui o perímetro, que é 3 vezes este lado, mas eu poderia fazer um módulo da diferença de dois complexos cujos afixos sejam os extremos de um dos lados do triângulo, ok? Bom, fica assim resolvido o exercício trabalhando na trigonométrica. Eu agora vou fazer aqui uma outra abordagem antes de passar para a segunda questão, que é, imaginem que tinham a iniciativa de pegar nesta equação, ok? Mas eu vou fazer aqui a mesma estrutura, Vou trabalhar o z, mas não na trigonométrica. Vou trabalhar na forma algébrica, x mais y. Vou dizer que é um complexo genérico, x mais y. Se eu tenho aqui o conjugado, vou já escrever também aqui o conjugado. O conjugado é x menos y, ok? Isso já devem saber. E temos aqui que x é diferente de 0 e y é diferente de 0, para não ser nulo. Bom, então, como é que iria trabalhar aqui na algébrica? Z ao quadrado igual a conjugado z. Primeira coisa, saber aquilo que procuram, ok? Então, eu vou só substituir primeiro e já vou dizer aquilo que procuram. Então, equivalente a x mais y, tudo elevado a 2, igual a x menos y. O que eu procuro é então escrever no primeiro membro e no segundo membro desta igualdade um complexo escrito na forma algébrica e depois trabalhar a igualdade desses complexos. Então reparem o que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui o caso notável, fica x ao quadrado mais 2xy mais yi ao quadrado igual a x menos y. Agora tenho que escrever então portanto, na algébrica este complexo. Vou fazendo aqui as operações, x ao quadrado mais 2xy, y ao quadrado, e ao quadrado há menos 1, portanto aqui fica menos y ao quadrado, igual a x menos y. Reparem que aqui o objetivo é descobrir o x e o y para ter as soluções, que é o meu z, ok? A variável é z. Agora, portanto, vou colocar parte real com parte real. Reparem, vou colocar aqui x ao quadrado menos y ao quadrado, mais 2xy igual a x menos y. O que eu fiz aqui foi muito simples, foi juntar o que não tem i e do outro lado o que tem i, para agora dizer assim, ok, eu aqui no primeiro membro tenho um complexo escrito na algébrica, em que a parte real é x ao quadrado menos y ao quadrado e a parte imaginária é 2xy. E no segundo membro tenho também um complexo, em que a parte real é x e a parte real é menos y. Se estes complexos são iguais, o que é que eu posso afirmar para descobrir o x e o y? A parte real tem que ser igual à parte real e a parte imaginária tem que ser igual à parte imaginária, ok? E avançamos para aqui. Agora o objetivo é descobrir o x e o y. Então, vamos ver onde é que é mais fácil pegar agora. Reparem, daqui eu posso resolver em ordem a y. Esta é mais fácil de resolver, portanto vou manter para já x ao quadrado menos
y ao quadrado igual a x, e vou passar este y para o primeiro membro, 2xy mais y igual a 0. Vou colocar aqui o y em evidência e depois aplicar a lei do anulamento do produto. Então fica aqui tudo igual, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a x, e y em evidência, e fica 2x mais 1 igual a 0. Agora, portanto, ali para já vou manter tudo na mesma, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a x, e y igual a 0, ou, vou colocar aqui um parênteses, 2x mais 1 igual a 0, ok? E agora, portanto, agora vou fazer aqui a distributiva, ok? X ao quadrado menos y ao quadrado igual a x, e y igual a 0, ou x ao quadrado menos y ao quadrado igual a x, e 2x mais 1 igual a 0, ok? Portanto, este com este, ou este com este. Bom, o que é que temos aqui? Eu tenho aqui que o y é igual a 0, vou substituir aqui e fica x ao quadrado igual a x, e y igual a 0. Tenho que começar a economizar aqui espaço. E daqui vou resolver, fica x ao quadrado menos y ao quadrado igual a x, e x igual a menos 1/2, ok? Agora, aqui vou passar o x para o primeiro membro e fica x ao quadrado menos x igual a 0 e y igual a 0. Ou, e aqui vou deixar tudo na mesma, ok? Vou colocar 3 pontinhos, por causa do espaço também. Portanto, aqui agora x em evidência, fica x menos 1 igual a 0 e y igual a 0. Ou, e agora vou trabalhar aqui isto, x igual a menos 1/2, vou substituir aqui, fica menos 1/2 ao quadrado, menos y ao quadrado igual a menos 1/2, e x igual a menos 1/2. Aqui dava um bocadinho mais de contas, ok? Espero que não desanimem com isto, mas já agora vou aqui terminar, ok? Aqui aplicar a lei do anulamento do produto, x igual a 0 e depois ficava y igual a 0. Eu vou ignorar, eu tenho ali que x é diferente de 0 e y é diferente de 0, portanto vou ficar só com o x igual a 1. X igual a 1 e y igual a 0, ok? Ou, e agora vou ver se dá para fazer aqui estas continhas assim um bocado de cabeça, ok? Então eu vou passar, reparem, o menos y ao quadrado vou passar para o segundo membro, fica y ao quadrado, aqui vai ficar 1/4 mais 1/2, que dá, ora 1/4 mais 1/2 igual denominadores, dá 3/4, só o erro. Sim, y ao quadrado igual a 3/4 e x igual a menos 1/2. Pronto. Estou aqui a fazer contas um bocadinho de cabeça. X igual a 1 e y igual a 0. Reparem que eu disse que daqui para aqui o x é diferente de 0 e o y é diferente de 0, ok? Por isso ignorei aqui uma solução que vai sair daqui que não interessa para o nosso caso. X igual a 1 e y igual a 0, ou, e agora, y igual a mais ou menos raiz de 3/4, ou seja, y igual a raiz de 3 sobre 2, ou y igual a menos raiz de 3 sobre 2, e x igual a menos 1/2. Bom, aqui já dá para ver as soluções. Eu vou então, reparem que agora ainda tinha aqui um parênteses aqui dentro. Agora fazendo a distributiva aqui desta conjunção relativamente à disjunção, vou já ficar aqui com as soluções todas. Reparem que tem que ser 3 soluções iguais, reparem que vai nos dar aqui as 3 soluções, ok? E neste caso vai dar já na algébrica. Então eu vou escrevê-las aqui em cima, ok? Fica então x igual a 1, que é esta, e y igual a 0, ou, agora reparem, fazendo a distributiva, x igual a menos 1/2 e y igual a raiz de 3 sobre 2, x igual a menos 1/2 e y igual a raiz de 3 sobre 2, ou x igual a menos 1/2 e y igual a menos raiz de 3 sobre 2.
x igual a menos 1 meio e y igual a menos raiz de 3 sobre 2. Bom, reparem, eu não vou fazer agora outra vez. A partir daqui, o caminho era o mesmo. Faziam o triângulo, têm estas soluções, até já as têm escritas na algébrica e estava resolvido o problema, ok? Eu não vou fazer agora a construção novamente, porque já está feita antes, já temos aqui as soluções todas. Reparem, x igual a 1, y igual a 0, é esta solução, aqui do afixo A. X igual a menos 1 meio, y igual a raiz de 3 sobre 2. É esta. X igual a menos 1 meio, y igual a menos raiz de 3 sobre 2. É esta. E, portanto, a partir daí faziam o mesmo trabalho, ok? Bom, esta foi um bocadinho longa. Talvez não fosse a melhor. Eu preferia fazer pela trigonométrica, ok? Mas fica também aqui esta abordagem. Vou passar à 4.2. Considere em C a condição real de Z vezes imaginário de Z igual a 1. Em qual das opções seguintes pode estar representado no plano complexo o conjunto de pontos definido por esta condição? Bom, mais uma vez, temos aqui algo que até se vai resolver de forma idêntica, ok? Temos aqui esta condição, eu vou colocar aqui, real de Z, vezes, aqui é mais nítido em que forma trabalhar, reparem, uma vez que eu tenho real de Z e imaginário de Z, em que forma é que eu identifico a parte real e a parte imaginária de um complexo? É na algébrica ou na trigonométrica? É na algébrica. Então, eu vou dizer aqui que o Z é um complexo na algébrica x mais y. E vou trabalhar com isso aqui, ok? Reparem. Então, o que eu tenho aqui no fundo é isto. Eu tenho a parte real de x mais y vezes a parte imaginária de x mais y igual a 1, certo? Então agora qual é que é a parte real de x mais y? A parte real é x, então aqui fica um x. Qual é que é a parte imaginária de x mais y? É y, então aqui fica um y, igual a 1. Agora resolvemos em ordem a y só para percebermos, até porque nós já conhecemos o gráfico da função cuja expressão é y igual a 1 sobre x. Já deve ser conhecido, mas vamos supor que não conhecem este gráfico. Aqui podem atribuir valores. Por exemplo, dizem assim, até podem fazer aqui uma espécie, deixem-me fazer até aqui outra cor, uma tabela, em anos do básico faz-se muito este esquema, ok? Que é o seguinte, só um bocadinho, que agora aqui, eu tenho aqui, por exemplo, o x e o y, ok? O y é 1 sobre x. Vou dar aqui alguns valores. Por exemplo, se chega a 2 ou 3, cá até chega a 2. 2 já resolve o problema. Por exemplo, se o x for 1, quanto é que vai dar o y? 1 a dividir por 1 também dá 1. O y vai dar 1. Então, vamos ver que gráficos. Aqui se o x for 1, aqui vai dar negativo. Já não pode ser. Bom, aqui se o x for 1, pode dar 1. Pode. Ok. Aqui se o x for 1, vai dar menos 1. Não pode. Já não é. Se o x for 1, o y tem que dar 1 também. Ok? Porque 1 a dividir por 1 dá 1. Aqui se o x for 1, o y pode dar 1. Pode sim, senhor. Então ficamos com o b ou com o d. Agora vou dar um valor negativo aqui ao x. Se o x for menos 1, quanto é que dá o y? O y fica igual a 1 a dividir por menos 1, dá menos 1. Então vamos ver. Se o x está em jogo esta e esta, não é? Se o x for menos 1, aqui vai dar um valor positivo. Ora, esta não pode ser. Realmente aqui se o x der menos 1, aqui vai dar menos 1 também. Bom, esta é a resposta certa, a D. Bem, isto tudo nós conhecemos o gráfico da função que é dada por esta expressão, y igual a 1 sobre x, é conhecido quando se estudam as funções racionais, mas vamos supor que não conheciam. Então atribuíam alguns valores para saber qual era o gráfico que correspondia. Bom, fico por aqui nesta apresentação. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até uma próxima.